Olá, boa noite. Estamos começando o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão. Nosso convidado desta noite é o professor Elvicense, que é advogado, analista político e doutor em filosofia e professor da Universidade Estadual de Londrina. Seja bem-vindo, professor, uma ótima noite. Boa noite, obrigado pelo convite. O país ferve enquanto os políticos em Brasília e agora também o judiciário tomam decisões que nós da imprensa acabamos comunicando a todo o país e ao mesmo tempo o país acaba, a população cada dia mais desgostosa, ao que parece, com algumas decisões. Esta semana, acordamos no início da semana com uma liminar que tirava o presidente do Senado, Renan Calheiros, e no final da semana, fechamos a semana com o Supremo Tribunal Federal criando uma figura jurídica até então inédita, onde ele permanece na presidência do Senado, mas não pode, porque é réu, ocupar a linha sucessória da presidência da República. Essa decisão surpreendeu? Surpreendeu porque eu usaria chamar essa decisão de uma espécie, desculpa a expressão popular aqui, mas enfim, é uma espécie de gambiarra jurídica, né? Afinal de contas, foi uma solução encontrada no meio do caminho em virtude da primeira decisão de afastamento do presidente do Senado pelo ministro, o Marco Aurélio, e aí se tentou encontrar o meio, ele descumpriu, inclusive, a decisão do afastamento, e aí se tentou achar politicamente, me parece muito mais do que juridicamente, uma solução intermediária aí entre os poderes, para uma crise entre os poderes, que foi essa, ou seja, o Renan continua na presidência do Senado, mas não assume na linha sucessória, ou seja, se o Temer, o Rodrigo Maia se afastarem por alguma razão, ele seria o terceiro da lista, né? E aí o Renan não assume, e aí nós teríamos então a presidente do Supremo Tribunal Federal na linha sucessória que assumiria a presidência da República. Professor Sense, até pouco tempo atrás, nós tínhamos a sensação de que o judiciário era imune a negociações políticas e o país todo apoiando abertamente a Operação Lava Jato, que, na verdade, procura culpar e também punir políticos que tenham feito atos de corrupção, né, roubando o dinheiro público, e ao que parecia que o judiciário não estava imune a esse tipo de situação de negociação política. Há quem diga que a permanência de Renan pode ter sido parte de um acordão, ou seja, onde Renan também tira, e curiosamente foi o que aconteceu, tira alguns projetos que não são bem vistos no judiciário. O que o senhor pensa sobre isso? Eu diria assim, o judiciário, ao que parece, a primeira instância, por exemplo, é a mais distante da política e a mais técnica, talvez. Se você observar os magistrados que nós conhecemos, que convivem conosco, enfim, as pessoas do nosso cotidiano, eu convivo mais, talvez até em função aí da minha atuação no mestrado em Direito, enfim, no dia a dia eu convivo com vários magistrados. E esses magistrados normalmente têm uma vida discreta, eu diria quase um sacerdócio, eles são mais discretos, não aparecem, não ficam publicando coisas nas redes sociais, ou seja, e normalmente dão decisões mais técnicas. À medida que nós vamos subindo, eu diria assim, na estrutura do Poder Judiciário, nós vamos vendo uma presença maior da política e uma presença menor, eu diria assim, do direito. A tal ponto que o Supremo Tribunal Federal é uma instância, basta ver, eles têm um canal na televisão, basta ver que eles têm embates, eles têm conflitos e, sobretudo, é a casa, eu diria, na estrutura do judiciário, é o lugar onde a política mais transparece, né? Em comparação, por exemplo, ao juiz de primeira instância que decide normalmente a partir de critérios estritamente técnicos, né? Existe, na sua opinião, vaidade também nesse jogo, até porque Marco Aurélio Mello deu diversas entrevistas e chegou a dizer que estava bem, tinha se saído bem, né, com a sociedade e com a sua liminar e depois com a sua votação contrária à permanência de Renan. Isso pode ter sido um surto de vaidade? Acho que primeiro tem um problema ali. Para chegar ao Supremo Tribunal Federal, você precisa fazer muita política, né? Precisa beijar a mão de muita gente, precisa fazer muita negociação. Ou seja, é muito difícil chegar ao Supremo Tribunal Federal. Eu diria que os critérios formais são basicamente dois: notório saber jurídico e conduta ilibada. Só que para chegar lá, você precisa entrar no meio de disputas políticas aí entre o presidente que indica, os senadores que depois confirmam essa indicação. Então, tem muita política para chegar ao Supremo. Então, os ministros já precisam ser muito habilidosos politicamente para chegar ao Supremo.
Segundo lugar, uma vez conduzidos lá, eu vejo muitos deles, por exemplo, agem como se fossem políticos. E eu gostaria que os ministros do Supremo tivessem um comedimento, um distanciamento que a liturgia do cargo exige. Ou seja, o sujeito que fica na corte, que se limita às questões da corte. Tem ministro que janta com políticos, tem ministro que dá entrevista, que assume posições já, né, pela imprensa. Quer dizer, o que se exige do judiciário, e nós vemos isso, principalmente, eu diria assim, principalmente na primeira instância, é um juiz comedido, que fala pouco com a imprensa e que, às vezes, esclarece alguma informação de interesse geral, mas que mantém esse distanciamento para julgar e falar nos autos. Então, o que nós precisaríamos era exatamente de ministros que falassem menos, que interagissem menos com a política e ficassem mais circunscritos aí ao âmbito do judiciário e eu diria assim, a guardar a Constituição. O senhor acredita que o judiciário, nesse momento onde o país tenta passar limpo essa situação toda, de corrupção particularmente, a corrupção sempre aconteceu, mas talvez ela não tenha tido a divulgação, ou talvez não tenha sido da dimensão também que se descobriu nos últimos anos. Esta forma como o judiciário vem se comportando, inclusive com o juiz Sérgio Moro sendo alçado aí a popstar, né, alguém que está sendo incensado, aplaudido em teatros, em restaurantes, esse tipo de situação mostra, por um lado, a carência de heróis no país, e onde os políticos, na verdade, deixaram de ser heróis para serem vilões, mas também mostra que o judiciário também também quer o seu momento de holofote? Acho que o judiciário, de certa forma, ele cresceu em função da crise dos outros dois poderes. Se nós observarmos nos últimos tempos, vamos observar o seguinte: primeiro, você tem um legislativo que não responde às demandas da sociedade. As manifestações de 2013, não as posteriores, porque as posteriores estavam envolvidas aí na disputa partidária, mas as manifestações de 2013, feitas pelos estudantes, elas atestaram basicamente o seguinte, que a sociedade estava cansada da forma como as duas casas, tanto o executivo quanto o legislativo, os dois poderes, melhor dizendo, como eles estavam conduzindo os rumos do país. E veja que a Dilma naquela época estava com uma popularidade aí, acho que de 70%, e logo depois despencou. Então, a sociedade disse, olha, nós não queremos a política dessa forma e nós queremos mais qualidade nos serviços públicos. O que os políticos fizeram ao longo desse tempo? Primeiro, fazem há muito tempo Caixa 2 para financiar a campanha, e ao invés de fazer uma depuração interna, eles tentam criar mecanismos de autoproteção contra a sociedade. É isso que nós temos assistido agora. A Lava Jato, ela descortinou um pouco essa forma, esse Caixa 2, como funciona isso? Como é que os políticos fazem o Caixa 2 para financiar as próprias campanhas? Isso jogou a sociedade no meio desse processo da política. A sociedade, de repente, começou a conhecer com mais profundidade como é que funciona a política e, principalmente, como é que são feitos os arranjos e como é que são financiadas as campanhas políticas. Obviamente, isso provocou uma rejeição muito grande por parte da sociedade. E, em virtude dessas investigações, o poder político, principalmente o legislativo, começou a se sentir acuado. E, ao se sentir acuado, reagiu. E reagiu, primeiro, a partir do impeachment, principalmente a partir da ascensão do Temer, fazendo uma tentativa muito clara de acabar com a Lava Jato. Aquelas gravações do Jucá mostraram claramente isso. A função do governo Temer, na expectativa da classe política, era acabar com a Lava Jato. O problema é que a Lava Jato continuou. E, obviamente, que no meio do caminho aí, além de ter colocado na cadeia muita gente, ter condenado, os procuradores terem apresentado muitas denúncias, o problema é que nesse meio do caminho eles também cometeram excessos. E alguns excessos ficaram bastante evidentes aí no meio do caminho. Talvez exatamente por uma interpretação que eles fazem aí do próprio direito penal, de que em situações como essas dá para ir além daquelas garantias, normalmente que são as garantias que a sociedade estabelece para o cidadão. E eles foram além dessas garantias. E esse ir além depois foi referendado aí pelas instâncias superiores, aí pelo TRF4, lá de Porto Alegre, e as condenações foram mantidas e alguns excessos, como disse, foram mantidos pelo entendimento de que, neste caso, era razoável ir além dos tradicionais limites. Isso tudo fez com que, como disse, o judiciário ocupasse um espaço não usual, não tradicional,
Isso também provocou, por outro lado, uma reação do poder legislativo. Quando o legislativo percebeu que a Lava Jato ela não iria acabar, como era a expectativa, a partir do que o governo Temer, que o Temer assumiu, eles começaram a reagir. E a reação qual foi? Qual é a maior ameaça para a classe política? É a delação que virá nos próximos dias da Odebrecht, que atingirá em cheio a maior parte dos partidos e boa parte do Congresso. Qual foi a primeira reação aí da classe política? Vamos esterilizar o direito penal, vamos esterilizar as formas de punição. Vamos tornar o Caixa 2 legal. Vamos dizer que o Caixa 2 não é crime. Vamos criar mecanismos legais para fazer com que o Caixa 2 não seja crime. Por quê? Porque aí não tem como condenar. Porque, veja, dificilmente o Supremo vai punir alguém que pertence ao Congresso hoje. Não tem estrutura, ou seja, ao longo do tempo, seriam muitos parlamentares envolvidos. Mas daqui a 2 anos, muitos desses deputados perderão o foro privilegiado. E aí eles voltam para a primeira instância, e aí eles vão acertar contas com o juiz de primeira instância. E aí a coisa pode ficar complicada, e aí o tempo de cadeia pode ser aí 15, 20 ou mais anos. Então, em primeiro lugar, muitos temem, não hoje. Hoje não tem nenhum problema, né? Como eu disse, dificilmente o Supremo conseguiria abarcar aí 100, 200 deputados. Mas sabe-se lá daqui a 2 anos, né? Se um juiz de primeira instância, não encontro na esquina um juiz de primeira instância. Então, em primeiro lugar, vamos esterilizar aí o direito que permite punir o Caixa 2. Como a sociedade reagiu, e aí no meio do caminho os procuradores apareceram com uma proposta, que são as 10 medidas. Essas 10 medidas contêm excessos gritantes ali, que a sociedade obviamente não pode deixar que prospere. Tem alguns excessos gritantes. Mas aí, diante dessas propostas, o que o parlamento fez? Bom, se nós não podemos jogar no lixo, vamos tomar 4 medidas e vamos transformá-las. E vamos nos apropriar dessas 4 medidas, vamos legislar sobre elas, mas vamos incluir um adendo. Se nós temos que engolir 4 medidas, vamos dar o troco no judiciário. Vamos criar uma forma aí de controle e punição para os excessos, junto com as 4 medidas. Ou seja, se nós temos que tolerar as 4 medidas, vamos dar o troco. Então, esse é claramente o projeto que passou pela Câmara, depois chegou no Senado, que foi um projeto que visava punir, é um projeto bastante genérico, que visava punir os excessos aí de funcionários públicos, de procuradores, no caso específico aí de promotores e de magistrados. Foi o contra-ataque. Logo na sequência você tem aí a prisão do Renan. E por último, nesse cenário, aí nós temos essa decisão do Supremo que diz que o Renan continua no cargo, mas ele não assume a presidência da República. É um pouco o cenário aí dos últimos dias aí do embate entre poderes. Né? E como você, meu amigo, fica nessa situação? Como a sociedade atua e como a sociedade convive com essa briga, com essa situação entre os poderes da República? Depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o Jogo do Poder, nesta noite conversando com o professor Elvicense sobre a situação política do país. E eu fiz uma provocação antes do intervalo, dizendo para o nosso telespectador, professor, como que fica a situação da sociedade. Aliás, nós temos percebido que a sociedade está dividida. Já desde 2014 há uma divisão muito clara politicamente, mas também ideológica, e alguns até ousam dizer que a direita e a esquerda estão muito estabelecidas em termos de ideologia no país. É um conceito já arcaico, direita e esquerda, ou nós temos aí os simpatizantes do governo que foi de Lula e Dilma e do PT, e de outro lado aqueles que simpatizam com Temer, ou nem tanto, mas também não gostam de Lula e não gostam de Dilma? O problema é que esse embate ele virou pessoal, virou quase como torcida de futebol, né? Na verdade, é muito importante para o país que nós tenhamos posições distintas e propostas distintas. Pega o caso agora, por exemplo, da discussão sobre a Previdência Social. Quer dizer, partidos mais à esquerda, mais de centro-esquerda ou esquerda, defenderiam o quê? Defenderiam uma outra proposta de reforma da Previdência, que não penalizasse tanto os trabalhadores, ou seja, seria um outro olhar, eu diria assim, e que eventualmente buscasse recursos em outras fontes da sociedade. Então é muito importante que você tenha na sociedade propostas diferentes, até para que o eleitor possa escolher e possa alternar
o que é muito importante para a sociedade. Se você observar, apesar desse antagonismo, nos últimos 20 anos nós tivemos essa polarização PT-PSDB. Veja, os dois partidos construíram coisas boas para a sociedade e obviamente, cometeram erros. Agora, se você olhar durante 20 anos, nós tivemos ali partidos com propostas, com direcionamentos, eu diria assim, da sociedade distintos. Isso é parte do jogo democrático. Qual é o risco hoje? Bom, depois de 2014, com essa polarização radical, hoje é como se fosse quase uma disputa futebolística. E quando na verdade, a política ela deve ser o resultado de escolhas racionais. A política tem que ser razão. Um pouco de paixão, sim, mas acima de tudo tem que ser razão, exatamente para conseguir avaliar projetos políticos, avaliar a consistência das propostas políticas. Só que esse ambiente, ele contamina praticamente todas as esferas. Eu participei agora das várias assembleias aqui, inclusive na universidade, na última greve agora, que acabou recentemente, e a última assembleia em especial foi muito interessante, porque havia como que uma disputa pela pauta da assembleia. Por quê? Porque, obviamente, alguns segmentos queriam uma pauta mais ampla e outros segmentos queriam que a pauta se restringisse exclusivamente à questão salarial. No fundo, o que estava por trás desse embate ali, da pauta da Assembleia, era a velha disputa entre, olha, aqui pode ser que tenha um direcionamento mais numa direção, mais na outra direção. No fundo, tinha uma disputa por trás ali, que era uma disputa, essa disputa que permeia a sociedade. Agora, a política precisa ser resgatada, a presença de partidos de várias matizes é muito importante na democracia, mas acima de partidos, nós temos que ter partidos com projetos para o país. E o que nós temos assistido muito é a diluição desses projetos em torno da disputa pelo poder. Isso é altamente lesivo, letal para a democracia. Por outro lado, qual é o risco das pessoas perceberem que os partidos não representam alternativas? Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da vida cotidiana e das questões valorativas. Qual que é o risco? Vamos tomar o caso agora. Por exemplo, a PEC, do teto dos gastos, ela vai engessar por 20 anos a administração pública. Significa que os próximos presidentes eleitos, em tese, eles não poderão fazer muitas escolhas nesse meio campo. Ou seja, se o eleitor resolver direcionar a política num outro caminho, ele tem um freio ali no meio campo, que é esse freio do teto dos gastos, feito por esse presidente, e que engessa mais 4 ou 5 presidentes para frente. Veja, então o eleitor, ao olhar, por exemplo, diz, bom, o presidente pode tomar algumas decisões, mas não pode tomar nenhuma decisão significativa no campo dos gastos, a não ser manejar um pouco aqui, um pouco lá. Veja, isso é uma questão importante. E qual que é o efeito colateral do descrédito das pessoas em relação à política? Porque depois desse embate radical, se as pessoas não perceberem alternativas no jogo partidário, pode vir uma gravíssima ressaca. E a ressaca da política, ela tem como efeito deletério a escolha de populistas ou figuras antipolíticas, como foi o caso do Trump nos Estados Unidos, e, em tese, no Brasil pode vir aí um Bolsonaro da vida ou qualquer coisa do gênero, alguém que se diz antipolítico, mas, na verdade, tem claramente escolhas políticas. Um empresário, alguém que venha de um setor qualquer da sociedade, que diga, eu não tenho filiação partidária, eu não tenho partido direito, eu não tenho nenhum vínculo político, eu sou um técnico. O João Dória pode ser um precursor desse processo. É o melhor exemplo no Brasil agora, na última eleição, desse fenômeno. Só que o João Dória é claramente identificado com posturas políticas e partidárias, e ele tem um viés político muito claro. É só olhar para o João Dória e para as propostas dele, ele tem uma matriz política muito clara. Ele está vinculado aí, ele se elegeu por um partido e defende bandeiras de um partido. Então ele não é diferente de qualquer outro político do PSDB. Isso precisa ficar muito claro. Só que o discurso dele é um discurso técnico. Na verdade, nós temos aí uma situação que a sociedade tem que acompanhar. Além disso, meu amigo, será que só os políticos, o legislativo, o executivo, que são os políticos, o judiciário, o Ministério Público estão nesse jogo? E os militares? Será que vão ser chamados para jogar? No próximo bloco. Você fica agora com os destaques da semana, direto de Brasília.
O Supremo Tribunal Federal contrariou o ministro Marco Aurélio Mello e manteve Renan Calheiros na presidência do Senado. Marco Aurélio Mello voltou a pedir o afastamento de Renan da presidência. O advogado do Senado defendeu que Renan e os demais senadores da mesa diretora não tiveram a intenção de desafiar o STF e negou o descumprimento da decisão do Supremo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que quem ocupa o cargo tem que estar apto para todas as funções. Mas a maioria do plenário não ouviu os apelos e decidiu que Renan pode continuar no cargo, mas fica impedido de assumir a presidência da República em caso de ausência de Michel Temer e do presidente da Câmara. O ex-presidente da Câmara, Marco Maia, e o ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, foram alvos de buscas da Polícia Federal na Operação Lava Jato. As buscas foram feitas na casa e nos escritórios dos dois, a pedido do ministro Teori Zavascki, relator do processo, no Supremo Tribunal Federal. Os dois são investigados desde maio, suspeitos de cobrar propinas de empreiteiras que prestavam serviços à Petrobras para evitar que executivos fossem convocados a depor na CPI que investigava a estatal. Em 2014, Vital do Rego foi presidente da CPI. Marco Maia era o relator. O suposto esquema havia sido revelado na delação do ex-senador Delcídio Amaral. Piora o desempenho brasileiro no ranking mundial de educação. O país estacionou no levantamento do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O estudo é feito em 72 países pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É medido o desempenho de estudantes de 15 anos em leitura, ciências e matemática. Nos 3 casos, o Brasil ficou bem abaixo da média dos países pesquisados e, pela primeira vez desde 2003, o desempenho em matemática piorou. Até os nossos vizinhos, como a Colômbia e o Uruguai, que gastam menos que o Brasil por aluno, tiveram desempenho superior. O levantamento é feito a cada 3 anos. As nações com melhores desempenhos foram Singapura, Hong Kong, Canadá, Japão e Finlândia. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nessa noite conversando com El Vicêncio, nosso analista político, professor e advogado, professor da Universidade Estadual de Londrina. Os militares estão quietinhos na caserna ou há indícios de que estão preocupados com essa situação de conflito entre esses dois lados do país, 2 lados que estão muitas vezes até nas ruas se encontrando e também preocupados com a situação que está no Legislativo e no Executivo? Me parece muito mais uma movimentação corporativa, né? Principalmente agora em virtude aí da reforma da Previdência. Eu não tenho visto manifestações dos militares sobre a situação política. E nas poucas vezes em que militares de patentes mais elevadas se manifestam, é para, eu diria assim, endossar que o poder está com os civis e vai continuar com os civis e que a função deles é estritamente constitucional. Eu acho que o barulho maior dos militares é o barulho da turma do pijama, né? Que são aqueles já aposentados, a velha guarda, que tiveram envolvimento aí com o regime militar, ou seja, ainda que vem daquela, que já estão reformados, né? Mas que vem ainda daquela cultura lá do tempo do regime militar em que efetivamente eles estiveram no poder. Os militares da ativa hoje me parecem muito mais preocupados aí com questões estritamente militares e estratégicas para o país, sob o ponto de vista militar, e distantes, aí eu diria assim, do embate político. Não que não tenha alguma participação no diálogo, no debate, mas não vejo os militares aí alvoroçados ou interessados aí, por exemplo, no poder em si, mas estritamente aí nas suas funções constitucionais. O senhor acredita que esses 2 lados da política que estão se digladiando, inclusive nas redes sociais, isso fica muito evidente, isso pode marchar para uma situação de conflito de fato? Eu acho que em manifestações pontuais, sim. Nós já vemos situações de pessoas que eu diria, usar uma expressão inadequada aqui, que surtam, né? Pessoas que querem agredir o outro porque pensa diferente, porque tem uma camisa de outra cor, porque manifesta uma ideia diferente. Vejam, esses discursos polarizados afetam principalmente aquelas pessoas mais sensíveis, ou menos equilibradas, ou que não conseguem, eu diria, filtrar esses discursos e acabam incorporando isso como uma questão pessoal e não como algo que é natural na democracia, que é o embate e a divergência de ideias, né? Então eu temo um pouco alguns grupos
mais radicais, isso pode sim gerar agressões, enfim, perseguições, inclusive a grupos que pensam diferente, né? E isso pode ir para uma situação de conflito nas ruas, aí haveria participação dos militares para conter isso? Eu diria, acho que não dos militares em si, eu acho que é muito mais função, é uma atuação muito mais da polícia em si, né? Porque aí seriam distúrbios, conflitos de rua, isso seria muito mais, como disse, não de grandes multidões, tende a ser algo de grupos mais radicais, de grupos menores, né? Professor, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria de agradecer a sua presença. Apesar desse cenário, o senhor que analisa e acompanha a política brasileira há bastante tempo, podemos ser otimistas com o Brasil ou ainda não? Acho que ainda nós estamos vivenciando um momento de crise e principalmente a classe política ainda não acordou, não percebeu o que está acontecendo, né? Que a sociedade não quer uma política nesses termos. E eles estão prejudicando enormemente a democracia quando não ouvem as ruas, mas principalmente não depuram a própria política e não buscam caminhos, né? Hoje a classe política está muito mais interessada nos próprios interesses ou em fortalecer interesses de grupos, sobretudo econômicos da sociedade, do que propriamente pensar a sociedade como um todo e os vários grupos, né? Isso é muito lesivo, muito ruim para a democracia. Muito obrigado pela entrevista. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado pelo convite. Para você, meu amigo, para você, minha amiga que esteve conosco, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Uma ótima noite para você e uma boa semana. Tchau.